e o verso 1 da palavra do Senhor. Todos quanto acharam, pode dizer amém. Diz assim a palavra do Senhor. E levantou-se Eliacibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram até a torre de Hananel. Podemos assentar em nome de Jesus. Quero que você fique bem atento a essa palavra dessa noite, que ela vai trazer muitos detalhes e a gente precisa falar alguns detalhes sobre esse texto. Então peço que você fique bem atento a esse contexto da palavra, para você sair daqui entendendo qual é o propósito do culto desta noite, para que você possa entender aquilo que o Senhor tem para o meu e para o teu coração. Nosso pastor colocou um propósito a qual Deus deu sobre as 12 portas de Jerusalém, a qual nós estamos passando por uma reforma. E nós entendemos que reforma ela implica em mudanças. Nós entendemos que toda reforma a qual nós fazemos, nós tiramos tudo aquilo que nós não gostamos e colocamos coisas novas para dentro, não é isso? A gente muda a tonalidade de parede, a gente muda a posição de um ambiente para o outro. Então, agora nós estamos passando por uma reforma nesta noite, a qual Deus está dizendo para nós: quem trabalha sou eu, quem vai fazer a reforma sou eu. E nós vamos dizer: Pai, por mais que doa, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida conforme o teu querer. Porque nós entendemos que quando você vai fazer uma reforma na sua casa, você não pergunta para a parede, você quer ser verde ou você quer ser amarelo? Você pergunta para ela, ela não vai te responder. Você não pergunta para o piso da sua casa, você quer porcelanato ou você quer cerâmica comum? Você faz do teu gosto, não é? Porque você quem manda. E a palavra do Senhor fala para nós em 2 Coríntios, dizendo: Deus, porque vós foste comprado por um bom preço, então eu não mando, quem manda é quem me comprou. Então o Senhor vai fazer uma reforma e nós não podemos reclamar, porque precisa trabalhar conosco. Sobre esse texto, irmãos, a qual a primeira porta, a qual foi reconstruída, ela fala a porta do gado, ou porta das ovelhas, porque ali passava, quando nós lemos no livro do Gênesis, quando a expressão gado, ela quer dizer todos os animais, quadrúpedes, ele se encaixava, carneiro, ovelha, vaca, camelo, aí a sua imaginação ela vai fluir. Então todos esses animais eram considerados gado, porque andava em bandos, andava em grandes quantidades. E nós entendemos que quando Jerusalém ela é destruída, aí você vai entender, primeiro propósito, quando a gente busca saber de Jerusalém, nós vamos entender que a fundação ela dá por Sem e Eber, ambos filhos de Noé e netos, a qual dá-se a fundação. E depois você vai ver que com o passar do tempo, ela passa pelos egípcios, ela vai passando por moços, depois ela cai nos jebuseus, a qual ela ganha o nome de Jebus. Aí depois vem Davi, conquista aquela cidade, toma conta daquela cidade e coloca o nome da cidade de Ir-Davi, ou seja, ali ele tem um desejo de construir o templo do Senhor, mas Deus fala: opa, Davi, aí não, quem faz sou eu, porque tu derramaste sangue, tu não pode fazer. Então a cidade ela vem passando por um grande momento. Então chega um momento que Davi começa a fazer, Salomão amplia as muralhas daquela cidade, mas a palavra do Senhor fala que Salomão teve o reino mais próspero de toda Israel, de toda Jerusalém. Mas a Bíblia fala que depois que Salomão morre, o reino de Israel é dividido entre norte e sul. E conforme o reino do norte ele cai em decadência, tempo depois, o reino do sul também cai. E conforme a decadência ela cai, nós entendemos que os inimigos começam a entrar dentro do ambiente. Então o primeiro passo que o Senhor está querendo trabalhar conosco nesta noite
reino dividido não subsiste. Aprenda isso. Nenhum ambiente pode ter reino dividido, porque o reino dividido ele fica enfraquecido, porque eu falei, eu mando mais, eu faço mais, o reino divide e ali o inimigo começa a trabalhar e entrar dentro daquele ambiente. Então nós entendemos que depois que vem a morte de Salomão e passa por todo esse contexto, aí vem quem? Nabucodonosor, não é isso que a história fala para nós? E quando ele vem para Jerusalém, diz que ele começa a destruir tudo que ele podia e tudo aquilo que ele não pode, ele põe fogo, ele arrasa com a cidade, ele leva cativo. Ali era comumente todo rei que ele invadia uma cidade, um império, ele levava consigo todos aqueles que eram da descendência da monarquia, ele levava consigo porque eram pessoas capacitadas, pessoas estudadas para ali ajudar no seu reino. E a Bíblia fala que quem estava no meio? Neemias. A Bíblia fala que Neemias ele vai para o cativeiro babilônico e depois morre, vem Artaxerxes e assim dá continuidade. Depois Esdras ali, que vem também para a construção do templo, mas vamos focar aqui. E quando acontece isso, Neemias ele passa 70 anos no exílio, no cativeiro, não é isso que a palavra fala para nós? 70 anos no exílio. Mas só que Ramã, seu meio-irmão, ficava na onde? Dentro de Jerusalém. Porque eles diziam consigo, aqueles que não eram fortes, aqueles que não tinham lá um intelecto, a qual eles diziam que fique morando dentro da cidade, porque eles não terão capacidade de reconstruir, de se erguer. Mas então diz que Neemias, copeiro-chefe, copeiro-mor, que servia ao rei Artaxerxes, que ali fazia tudo o que era necessário. Diz que um dia o seu meu irmão vem e fala para ele assim, olha, a nossa casa está destruída. A casa do Senhor está destruída, os nossos muros estão destruídos, as nossas portas estão destruídas. Entenda uma coisa, uma casa sem portão, ele fica fácil para o inimigo entrar, fica ou não fica? Você pode colocar que seja um pallet no portão da sua casa, mas ele passa a ser uma porta, ele passa a ser um portão, não é isso? Porque as pessoas passam a entender, às vezes a nossa casa é identificada pelo portão que tem. Muitas vezes você vai lá na casa, você conhece o irmão fulano de tal? Não, não conheço. Ele mora na rua tal, o portão dele é um vermelho, o portão dele é um azul, é um preto que abre para cima, que divide no meio. Então deixa marcas, deixa ou não deixa? Mas aí a gente para e pergunta nesta noite, será que se olharem para os nossos portões, como é que nós vamos ser identificados hoje? Ah, o portão está destruído, o portão está amarrado com arame, com corda, e aí, como é que nós estamos nesta noite? É noite de reforma, o Senhor precisa tratar comigo, com você. E diz então que quando Amã fala assim, Neemias está destruído, diz que Neemias chora, e por 4 meses ele ora ao Senhor dizendo, Deus, permita para que eu possa ser alguém que vai trazer a mudança para o meio do meu povo. E nesta noite o Senhor está convocando pessoas. Será que você pode colocar na brecha e dizer, Deus, permita ser eu aquele que vai restaurar a minha casa, permita ser eu aquele que vai restaurar a minha família. Será que você pode dizer, Deus, permita ser eu que vai restaurar o ambiente a qual eu convivo? O Senhor precisa de pessoas que possam se militar nesta noite e dizer, Deus, permita ser eu. Sabe por quê? Ramã estava dentro de Jerusalém, mas ele não tinha força para reconstruir. Lá tinha um povo pobre, miserável, que estava lá dentro, mas não tinha força para reconstruir. Mas Neemias, dentro do cativeiro, ele fala, Senhor, eu me habilito para reconstruir as portas, os muros. E o Senhor está querendo dizer comigo, com você nesta noite, será que podemos dizer, Deus, eu me habilito? Tem gente lá, Deus, mas eu me habilito para colocar tudo no seu devido lugar. Aleluia. Glória a Deus. E diz que quando ele não pode se apresentar para o rei, principalmente persa, porque os persas eram ali ferozes,
E se uma pessoa se apresentasse diante dele, ó, morria, triste. Uma pessoa com semblante derrubado morria. Nabucodonosor ainda era relevável, mas persa não. Quando os persas dominam o império babilônico, com eles não tinha vez. E quando Neemias chega ali com o coração angustiado, aflito, o rei olha para ele e fala assim: você não está do mesmo jeito. Neemias aí, quem sabe ele pensa assim: eu vou morrer. Mas o rei olha para ele e fala assim: Neemias, o que eu posso fazer por você neste momento? Ei, o mesmo rei, só que agora o rei dos reis está dizendo assim: o que eu posso fazer por você nesse momento? Só que a gente às vezes escuta por aqui, solta por aqui, não toma posse, não queremos mudança. Resumindo o contexto, Neemias fala: permita, ó rei, que eu vá para reconstruir tudo que está destruído. Rei, me dê cartas para Asaf, me dê cartas que para onde eu passar, ninguém me impeça. Ei, até quando nós vamos ser impedidos de alcançar algo que o Senhor já colocou nas nossas mãos? Até quando nós vamos permitir ser barrados por algo que o Senhor já colocou nas nossas mãos? Sabe por quê? Neemias, ele fala assim: me dê carta. Por que, Neemias? Porque quando eu chegar, vai barrar, eu falo assim: ó, eu tenho uma carta e eu tenho autoridade para passar. Ei, começa a dizer: você não me barra mais, porque eu tenho autoridade de Deus para passar, para alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não vou ficar estagnado, eu não vou ficar prostrado, porque Deus me deu autoridade. Eu vou chegar aonde o Senhor tem para mim nessa terra. Alamachara Kamanaia, Alarabanchora Kabacerkia. E Neemias vai, entenda bem, reforma. Nós não podemos mais ficar na mesma posição 20, 50, 1 ano, 2 anos, mas o Senhor nos chamou para passarmos desse ambiente, para vivermos os propósitos dele. E Neemias vai, pega um cavalo ali, um jumento que seja, e vai. Ele vai de um lado para o outro, ele não fala para ninguém o que ele vai fazer. Ei, pare de contar o que você precisa fazer, o que Deus precisa fazer. É você e Deus, não é mais ninguém. Pare de abrir a boca que nem papagaio contando para todo mundo. Ei, para! É você e Deus. Neemias, ele pega o pessoal da cidade, começa a olhar Neemias em silêncio. Ele vai de um lado para o outro. Neemias começa a dizer: tá ruim, mas Deus está comigo. Neemias vai de um lado para o outro, observando a cidade, dizendo: vou ter que fazer, mas eu sei que Deus está comigo. Ei, talvez você chegou aqui nessa zona dizendo: pastor, não tem mais jeito. Tem. Pare de olhar para a destruição. Deus pode colocar tudo no lugar. Ei, descansa o coração, porque Deus pode colocar tudo no lugar. Irmãos, não vou demorar. Rapidinho, vou fechar aqui para não ler mais. O que acontece? Quando Neemias ele faz o estudo de tudo aquilo, nesta noite, avalia tudo aquilo primeiro que precisa ser restaurado e é presente para Deus nesta noite. Neemias ele faz um estudo de tudo aquilo que precisa. Aí ele reúne o povo e fala assim: agora quem está comigo para trabalhar? Quem está comigo para trabalhar nesse negócio? E Neemias começa a chamar o povo para o trabalho. Entenda-se bem, Jerusalém, depois de Salomão, ela tinha em suas muralhas 4.018 metros de muralhas. Pastor, mas a cidade era pequena? Não, entenda-se bem. O reino ficava para o lado de dentro da muralha e as pessoas do lado de fora da muralha. A casa, o ambiente, ficava tudo do lado de fora. Então, quando Jerusalém é destruída, foram destruídos 4.018 metros de muralhas. E a palavra do Senhor fala que em 52 dias esses muros estavam de pé. Você consegue entender isso? Nenhuma grande construtora tem uma capacidade. E o mais interessante disso tudo, a história fala que Neemias, ele construiu do zero 2.500 metros do zero. E o restante aproveitou. Ei, nem tudo Deus vai fazer do zero. Tem coisa que Deus vai usar, viu? Tem coisa que está na sua vida que Deus fala: isso aqui eu vou continuar usando, não vai ser do zero.
E sabe o que é o mais gostoso? Nós já vamos voltar para o texto, só para entrar na história. Você já ouviu falar de pedras calcárias? Pedras calcárias, devido ao calor do fogo, as muralhas eram feitas de pedras calcárias, pedra de calcário. Devido à intensidade do calor, você sabe o que acontece? Você pega ela na mão, ela se desfaz. Deus dizendo para Neemias, não vai se desfazer porque eu coloco a mão, Neemias. Você está entendendo? Pedra calcária com o calor do fogo, ela se desfaz. E devido a Nabucodonosor ter incendiado a cidade, era para ter ruído tudo. Deus falou, Neemias, vou deixar coisa no lugar. Tem coisa que Deus vai deixar para você olhar e falar assim, eu sei o que Deus fez, eu sei porque Deus curou, eu sei porque Deus restaurou, eu sei porque foi necessário. 52 dias, 4.018 metros reconstruído. Mas diz então que a primeira porta a ser colocada no lugar foi a porta do gado. A muralha começou e terminou na porta do gado. A reforma. Ela começou e terminou na porta do gado. E diz então que 12 portas. Por que a cidade tinha 12 portas? Porque Jerusalém não tinha praça. Jerusalém é uma cidade que não tinha praça, para ninguém bater ali conversas. As decisões da cidade eram feitas nas portas da cidade. O juiz julgava as causas na porta da cidade. Era ali que o juiz determinava. Era ali que as pessoas tinham o diálogo, porque era na porta da cidade que se resolvia. Tinha algum problema, o juiz ia na porta e dizia, é aqui que nós vamos resolver, porque o problema ele não pode voltar para dentro, ele tem que sair daqui para fora. É daqui que tem que ser resolvido o problema. É na porta que a gente resolve o problema, porque se a gente resolve do lado de dentro, o problema persiste. Mas quando a gente está na porta, a gente fala, daqui você vai embora, porque daqui para dentro você não entra mais. Então é necessário, o Senhor está nos convocando nesta noite para um propósito. Ei, abra uma porta dizendo, Deus, a partir de hoje eu resolvo o problema dessa maneira, porque daqui para dentro ele não pode passar mais. E no mais, as horas já se foi. Porta do gado, 5 alpendres. Você já ouviu falar do alpendres? João capítulo 5. Quando Jesus entra para aquele paralítico que estava esperando o movimento do tanque de Betesda, Jesus entrou por onde? Pela porta das ovelhas, não foi isso? Por onde que Jesus entrou? Pela porta das ovelhas. Foi lido aqui nesta noite, João 10, que fala que aquele que não entra pela porta, ele é ladrão e salteador. E Jesus entrou por onde? Pela porta das ovelhas. Você sabe o que significa isso? Consagração. É para dizer, por que ali entrava a porta das ovelhas? A porta das ovelhas ela servia para os peregrinos cristãos, que ia para Jerusalém para oferecer sacrifício a Deus na Páscoa, e lá que os animais tinham que entrar. Aquele que era levado para o sacrifício tinha que entrar somente pelas portas das ovelhas. O animal não podia entrar pela porta do monturo, o animal não podia entrar pela porta do peixe, não, tinha que ser pelas portas das ovelhas. E o que a palavra do Senhor fala para nós em Isaías capítulo 53, que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Por onde que Jesus entra? Pela porta das ovelhas. Porta da consagração. Eu ia ler um negócio aqui, mas não vou ler não, senão vai demorar muito. A gente fala demais. E Neemias ele convoca o povo. E quando o povo começa a construir ali a porta, eles colocam no lugar. Você vai ver que todas as portas de Jerusalém, 12 portas, diz a história que Jerusalém ela foi sitiada 23 vezes, destruídas 2 vezes, e foi reconstruída. 3 impérios deseja lá, os cristãos, muçulmanos, católicos, a Palestina e os judeus. Briga por aquele lá, por Jerusalém, para ser a capital do seu império. Os palestinos para ser para eles e os judeus para ser Israel deles. Tem essa briga até hoje por Jerusalém. Até hoje tem essa briga. Mas você sabe por que Neemias ele consagra essa porta? E a única porta das 12 que foi consagrada, Mineiro? A única porta que foi consagrada foi a porta das ovelhas. Nenhuma outra porta foi consagrada. Você quer saber por quê? Tem uma anotação que eu vou ler para você.
porque ela era destinada à entrada dos rebanhos à cidade. A restauração dos muros começou e terminou na porta das ovelhas. Foi a única porta a ser consagrada por seu significado especial para o povo, como rebanho do bom pastor. João 10:10. Ela foi consagrada porque todos que entravam pela porta das ovelhas diziam: eu sou do bom pastor, eu sou dele, eu pertenço a ele. Mais um pouquinho, porque essa porta ficava perto do templo, e ali era entrada para aqueles que iam adorar o Senhor na oferta das Páscoas. A porta das ovelhas representa a consagração a Deus em nossos corações, como ovelha do supremo pastor Jesus Cristo, a qual se encontra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, porque Jesus é o supremo pastor das nossas vidas, e esta é a entrada da nossa vida para uma vida consagrada ao Senhor Jesus. Nós temos que consagrar a nossa vida para o Senhor Jesus. Nós temos que consagrar a nossa família para o Senhor Jesus. O interessante é que tudo foi reconstruído. 10 portas de madeira e 2 não foi de madeira. Mas isso aí é para as outras sexta-feiras. Mas a única porta que foi consagrada foi a porta das ovelhas, porque tipificava o que nós somos perante o Senhor nesta noite. Nem tudo vai ser consagrado, mas aquilo que é importante, o Senhor está requerendo de nós nesta noite para consagrarmos a Ele. Aprenda isso. Nem tudo precisa ser consagrado, mas Deus está requerendo aquilo que você julga importante a Ele nesta noite. É noite de mudança para a minha vida e para a sua vida. É noite de algo novo dos céus para nós que estamos reunidos aqui nesta noite. É noite a qual o Senhor preparou para nós, para olharmos para tudo aquilo e dizer: Senhor, eu quero militar, eu quero reconstruir aquilo que está destruído, Senhor, mas eu vou consagrar aquilo que é principal a mim, Senhor. Eu quero consagrar a Ti nesta noite. E mediante a isso, irmão, já vou encerrar, não vou demorar. Eu acredito que todo mundo está cansado, vou até pôr para cá. Estou desde domingo na pegada, irmãos, ó, trabalhando, acordando 5 horas da manhã, estou cansado. Eu queria fazer Deus tinha colocado no meu coração. Se coloque de pé, por gentileza. Mas agora eu queria fazer um desafio contigo nesta noite. É para quem quer. Se você não quer, você não é obrigado. O que realmente você precisa consagrar a Deus nesta noite? E dizer: Deus, aqui começa a mudança na minha vida. Talvez você veio nesta noite e você está se lembrando: pastor, eu preciso consagrar a minha casa, o meu casamento, os meus filhos. Eu quero que você venha aqui para frente, nós vamos orar juntos. É uma noite de reforma que você vai falar para Deus: Deus, ela foi reconstruída, mas ela foi consagrada a Ti. É uma noite que o Senhor está dando para nós uma oportunidade. Alabachara calabácia, alavandara caia, subidara forca manacaba. É a noite que o Senhor está dando a oportunidade de dizer para você: ei, começa a reconstruir a partir de hoje, mas consagra isso para mim. É a noite que o Senhor está dizendo para você: ei, vai começar a reconstruir porta por porta, muro por muro, tijolo por tijolo, mas consagra isso para mim nesta noite. Eu não vou insistir. Ninguém mais quer consagrar nada para Deus? Ninguém mais? Está todo mundo em paz? É a noite que o Senhor está dando uma oportunidade de reconstruir. É noite de reforma. É noite de reforma. Talvez você entrou aqui na casa do Senhor nesta noite, talvez com muitas coisas lá atrás, e o Senhor está dando a oportunidade de dizer para você: tem coisas que vai ficar, mas vai começar a reformar do zero também nesta noite. Quem sabe é seu ministério que há muito tempo está parado. Quem sabe é seu sonho que há muito tempo está parado.
Quem sabe é algo no seu casamento, na sua família, que você viu, olha, começou assim, acabando assim. Mas hoje é noite que o Senhor está nos dando uma oportunidade. Mas eu não vou orar por você não, é você que vai orar. Porque Neemias disse, eu quero, Senhor. Porque Deus